Boa noite, meus irmãos. A gente vai conversar hoje sobre um tema que tem como objetivo fazer com que a gente reflita sobre os nossos planos para esse novo ano que está iniciando. Todo ano a gente costuma, no final dele, planejar como é que vai ser o nosso próximo ano. Então a gente planeja que vai fazer uma viagem, que vai fazer um regime, que vai fazer um determinado curso. Mas uma coisa que nós não temos o costume é planejar, é ter em meta como é que a gente pode traçar planos para que a gente se desenvolva como espíritos, para que a gente se torne cada vez mais pessoas melhores. Então o tema de hoje, Vidas Vazias, vai nos fazer refletir a respeito desse tema. E como fonte de estudo, para a gente elaborar essa palestra de hoje, a gente tomou como base principalmente um livro que foi publicado em maio de 2020 por Nivaldo, através da psicografia de Joana de Ângeles, que é sua mentora espiritual. O nome desse livro é o título da nossa palestra da noite de hoje, Vidas Vazias. E junto com o livro, a gente trabalha sempre o Evangelho de Jesus e o livro segundo o Espiritismo. Mas antes da gente começar a falar sobre o tema propriamente dito, o que é que a gente entende por vidas vazias? Como a gente é muito acostumado a refletir apenas sobre nossos aspectos materiais, muitas vezes a gente pensa que aquela pessoa tem uma vida vazia, não trabalha, não estuda, não quer fazer nada daquilo. Mas não é bem isso que a gente quer discutir aqui agora. Quando a gente fala em vidas vazias, na realidade, a gente fala de falta de foco, de falta de propósito existencial. Porque o material, a vida e a sociedade vai nos empurrando a correr atrás. Assim que a gente nasce, a gente é colocado, depois de um tempinho, a gente é colocado numa escola, depois a gente tem que escolher uma profissão. Então, meio que a nossa rotina e os atos da sociedade vão nos empurrando para ter essas metas materiais. Mas a gente precisa se lembrar que antes de qualquer outra coisa, nós somos espíritos. E como espíritos, nós viemos aqui para nos evoluir como espíritos e também contribuir para a evolução do planeta. Então a vida vazia é aquela sem foco existencial, na qual nós pensamos basicamente em suprir as nossas necessidades materiais. Hoje a gente vive excessos de toda ordem. Então a gente tem excesso de álcool, de drogas, de jogos. Os nossos filhos, os nossos sobrinhos e até jovens adultos deixam de se socializar porque estão na frente de um videogame ou na frente de um computador. E nós, como adultos, também temos acesso aqui de eletrônicos. Muitas pessoas deixaram de se socializar, de sair para ficar dando curtidas nos celulares. E toda essa fragilidade que a gente encontra pelos excessos que nós vivemos hoje precisa do amparo da psicoterapia de Jesus, que nos ajuda a preencher os espaços vazios da nossa mente. A gente precisa parar. Faz parte do nosso ser, faz parte do espírito que nós somos. Temos momentos de reflexão a respeito do nosso sentido existencial. E para que isso aconteça, a gente precisa ter tempo para a gente. O nosso irmão Jesus, que já veio para cá extremamente iluminado, porque ele foi o arquiteto do planeta Terra. Ele não foi só simplesmente o Filho de Deus, não, ele teve um papel importante na arquitetura, no planejamento da criação do planeta Terra. E se submeteu a, mesmo sendo extremamente evoluído, vir aqui à Terra para, através do seu exemplo, nos ajudar a preencher os espaços existenciais que já existiam em nós há 2000 anos atrás. E por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Jesus já precisava de um tempo para meditar. Era comum ele
ao final do dia, procurar um lugar onde sozinho ele conseguia refletir e dialogar com o Pai. Então nós precisamos ter um espaço para que a gente reflita sobre os nossos objetivos, sobre como é que tem sido minha vida, eu estou feliz, quais são as minhas dores, o que é que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor, para contribuir para a minha melhoria e para a melhoria daqueles que nos rodeiam. Então nós temos todo o Evangelho de Jesus que pode nos orientar. Esses textos que eu estou colocando aqui entre aspas são cópia na íntegra das passagens do livro Vidas Vazias. E Joana de Ângeles é um espírito extremamente firme. Algumas palavras chegam a ser bem duras se a gente olhá-las secamente. Então, transcrevendo aqui o que Joana de Ângeles falou, a psicografia de Jesus, a psicoterapia de Jesus, é a terapia de urgência para preencher os espaços mentais e o tempo em reflexões profundas em torno do próprio existir, diluindo a anestesia psíquica que nutre as mentes. Veja, gente, a nossa irmã, o nosso espírito de luz, Joana de Ângeles, disse que nós temos as mentes anestesiadas. Palavras fortes, né? Então, a gente está praticamente, quando a gente está anestesiado, a gente está o quê? Praticamente dormindo, sem controle sobre nossas ações. Então, urge que a gente tome conta de nós mesmos. E o interesse pelo próximo contribui para a renovação dos nossos objetivos espirituais. Então, a caridade não é para ser feita só porque é uma caridade, mas porque além de ajudar aos outros, a gente consegue refletir sobre nossas próprias dores. Muitas vezes a gente consegue até identificar que aquilo que a gente acha que é problema, de fato não é nada quando comparado com as dores das outras pessoas. Por isso que a caridade se faz tão necessária para que a gente reflita sobre os nossos reais objetivos existenciais. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar de uma síndrome de burnout. Né? Esse tema tem sido muito discutido recentemente, porque essa imagenzinha aqui, ó, dessa pessoa com a cabeça assim, desesperada, né, abaixada no notebook, está indicando o quê? Que ele está sobrecarregado. Ele está passando por um nível de estresse elevadíssimo, com muitas cobranças, muitas atividades, e isso está gerando nele, desencadeando nele uma série de patologias, dentre elas a ansiedade e a depressão. Esse conhecimento rápido que a gente tem cada vez mais recebido e muito volumoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes, para a gente ter acesso a alguma notícia, ou a gente tinha que assistir os jornais, que tinham seus horários prefixados, né? Jornal Nacional, Jornal de Meio-Dia, ou a gente lia o jornal impresso. E ele tinha uma velocidade menor do que hoje nós temos. Porque hoje a gente pega o nosso celular e quando a gente entra no Google já aparecem as notícias prontinhas para a gente ler. E a gente vai recebendo muitas e muitas informações juntamente com as informações das redes sociais. Quantas informações a gente está fazendo com que entre na nossa mente diariamente, ocupando o tempo que nós deveríamos estar reservando para refletir a respeito das reais necessidades da nossa existência? Hoje, a aparência substitui a realidade. Porque hoje a gente vive de olhar foto do Instagram. E a gente acha que as pessoas são do jeito que elas postam no Instagram. Só que ninguém tira foto de sofrimento para postar no Instagram. Todo mundo tira uma foto. Muitas vezes eu fico brincando dizendo que é até foto fake, né? Você está super mal-humorado, mas aí na hora de tirar a foto dá um sorriso e posta no Instagram como se fosse a pessoa mais feliz do mundo. E o que acontece? As pessoas que estão olhando aquele Instagram, que às vezes estão numa situação muito complicada, estão em depressão, estão com ansiedade, vão olhar para tudo aquilo
sorrisos que estão vendo e faz, meu Deus, porque só eu sou a pessoa mais triste do mundo. Então essas postagens, elas provocam inveja e competição. Porque infelizmente somos seres humanos no mundo de expiação e de prova, e portanto temos esses defeitos dentro da gente. Então se a gente não estiver muito bem, o que vai acontecer? A gente vai terminar sofrendo quando a gente pensar que o mundo está todo feliz e eu não estou. A gente vai esquecer de refletir que tem outros com situações até mais complicadas do que a nossa. Então, o álcool, juntamente com o sexo desregrado e o uso de drogas, tem aumentado também a loucura e a depressão. Eu li uma notícia que dizia que até 2025 a maior causa mortes vai ser a depressão, vai ser o suicídio. Portanto, é urgente que a gente comece a rever os nossos valores, a rever os nossos objetivos existenciais. É como se, de certo modo, as pessoas tivessem perdido o sentido da vida. Então, tudo isso acontece por quê? Por que a gente deixou que esse frenesi do mundo, que essa loucura nos levasse? Porque a gente ainda não vive com o amor de nós. A gente ainda não deixa que o amor nos guie. E a gente está aqui para refletir sobre isso. O que a gente vê nas pessoas hoje? Imediatismo. Tudo tem que ser para ontem. No trabalho, os nossos filhos. Antigamente, eu já falei isso aqui em outras situações, mas antes a gente tinha que, quando queria ouvir uma música que a gente gostava muito, a gente tinha que ficar esperando que ela passasse na rádio para gravar naquela fitinha e depois ficar ouvindo. Hoje em dia não, na hora que eu quero a música eu vou lá abaixo e ouço. Então está fazendo com que as pessoas se tornem ainda mais impacientes e queiram cada vez mais informações mais rápidas. Então a gente vê um imediatismo substituindo a prece, substituindo a meditação, a solidariedade, a convivência familiar. Divaldo, em uma palestra que ele deu há um tempo atrás, ele contou, e era exatamente quando ele estava falando sobre vidas vazias, ele contou o exemplo de uma senhora que era vendedora de acarajé lá em Salvador, e muito simples, ela conseguiu que o seu filho entrasse na Universidade de Medicina. O menino entrou na faculdade, super estudioso, super responsável, até e em um determinado momento ela estava vendendo acarajé e conheceu na realidade, um médico que era professor da universidade onde o filho estudava. Então ela disse para ele, olha, eu conheço uma pessoa, eu tenho um conhecido muito importante, que se o senhor der uma oportunidade, o senhor pode comer aqui acarajé de graça para o resto da sua vida. E assim o tempo passou. O filho conseguiu um bom emprego, conseguiu se destacar na área de medicina, e a mãe, toda zelosa e orgulhosa, começou a se preparar para a formatura do seu filho. Ela, com toda a sua economia, passando por privação, conseguiu adquirir, comprar um anel de formatura e uma roupa que iria utilizar no seu momento lá do baile, no seu momento da colação de grau. E aí o filho chegou para ela e disse, mãe, eu sei que a senhora está muito ansiosa com essa minha formatura, mas assim, é um lugar que tem muita gente de muito poder aquisitivo, então eu acho que a senhora não vai se sentir muito bem. Então seria melhor para que a senhora não participasse dos eventos da minha formatura. E ela, muito humilde que era, e de coração extremamente nova, disse, pois não, meu filho, eu não participo. Chegou um tempo depois, o filho chegou em casa de novo e disse, mãe, eu conheci uma mulher muito boa e vou me casar com ela. Mas eu acho que a senhora não devia ir para a cerimônia, porque a senhora deveria vai se sentir muito deslocada, eu só quero o seu bem. E assim foram passando os anos e a mãe foi excluída da vida do filho. Chegou um determinado momento, essa mãe adoeceu gravemente. E Divaldo, que prestava serviço na comunidade onde ela morava, foi ter com ela exatamente no dia
em que ela iria desencarnar. Nos braços de Divaldo, ela contou o que tinha acontecido, mas contou dizendo que tinha muito orgulho do filho que tinha se tornado médico. E essa mãe morreu sem assistência de saúde. Sabendo o desencarne da mãe, depois de um tempo, esse filho foi procurar Divaldo. E queria que Divaldo dissesse o que é que a mãe tinha dito a ele no seu leito de morte. Só que ele não disse a Divaldo que era filho dela. Ele chegou dizendo: tenho uma conhecida que soube que morreu nos seus braços. E gostaria que você me dissesse o que ela disse nos seus... Quais foram as suas últimas palavras? Divaldo, como lhe é característico, disse: mas eu não posso dar nenhuma informação para você. As informações que as pessoas me passam são sigilosas. Eu só poderia dizer se fosse para algum familiar. E ele disse que não, mas eu preciso saber. Mas por que você precisa saber? Só que eu preciso saber dessas informações realmente são pessoas de extrema importância na vida em questão. Passou um tempo, quando o filho viu que Divaldo não ia dizer, aí ele fez: tá bom, eu fui o filho dela. Então Divaldo disse que a única coisa que a mãe tinha dito nele era que era cheia de orgulho e que rezava para que ele sempre encontrasse o caminho correto. O filho se jogou em lágrimas e disse: olha, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho posição, eu tenho títulos, mas eu tenho uma vida vazia e eu não consegui dar o apoio que minha mãe precisava. E eu não tive, junto com ela, podendo ajudá-la e dar o mínimo de conforto nesse momento de desencarne. E perguntou a Divaldo o que é que ele recomendava que ele fizesse para meio que reparar a falta de apoio que tinha tido para com a mãe dele. E aí Divaldo disse: abra uma clínica nesta comunidade, porque você não teve a oportunidade de atender a sua mãe, mas você vai ter a oportunidade de atender outras. Então assim ele fez. Ele abriu essa clínica e depois de uns anos confessou a Divaldo que a vida dele tinha sido transformada, porque ele tinha parado de olhar apenas para a sua existência e os seus objetivos materiais e tinha passado a viver as dores das outras pessoas e a colaborar com aquilo que lhe era possível. Então, para nós que somos filhos, a gente não deixe que a nossa vida moderna nos distancie dos nossos pais. Eles são os nossos anjos da guarda aqui na terra. Eles são os espíritos que se dispuseram a cuidar de nós, para que nós nos tornássemos adultos saudáveis, profissionais, com uma boa casa, com tudo que fosse de melhor. Que essa vida moderna não nos impeça de estar com quem a gente ama e não nos impeça de olhar para os nossos colegas de trabalho, para os nossos vizinhos com amor e com respeito, porque a gente sempre tem a oportunidade de espalhar a nossa luz por onde quer que a gente esteja. Então, cada um de nós reflita como é que está nosso tempo. A gente tem passado o tempo todo olhando notícias sem sentido, que não vão trazer nada, não vão agregar nada na nossa vida. Tem parado muito tempo para olhar o Instagram das outras pessoas. Vamos ver que frase mais impactante que Joana disse também para a gente aqui. O tempo parece passar com rapidez, em razão do excesso de informações que se dizem necessárias, em razão da bisbilhotice e da curiosidade. Joana chamou a gente de bisbilhoteiros. Então, quando a gente diz que Joana não alisa, Joana é firme, tem todo o amor, mas ela diz, na real, o que está acontecendo com a gente. Quantos de nós não precisam, não tem a necessidade de só sair de casa se a gente já estiver em dia com todas as curtidas das redes sociais? Há um mês atrás eu recebi uma dessas recordações de Facebook de uma pessoa do ano de 2017. E aí, nessa recordação que ela me mandou, ela tinha algumas postagens que ela tinha feito, algumas fotos, e tinha um número que me impressionou. Ela tinha dado em torno de 16 mil curtidas em 2017. Minha gente, 16 mil curtidas. Ela precisou ficar quantos mil segundos na frente
de um celular ou na frente de um computador, dando curtida na vida alheia, porque de fato é isso que acontece. E eu queria deixar claro para vocês aqui uma coisa: eu não sou avessa à tecnologia, eu me formei em tecnologia da informação, mas a gente precisa utilizar a tecnologia ao nosso favor. A gente não pode viver para atender à tecnologia. Então, quando a gente não se incumbe de gastar o nosso tempo com atividades nobres, o vazio existencial termina acontecendo. E aqui nessa outra fala de Joana, ela diz: aparece o vazio existencial ante o exibicionismo de pessoas atormentadas que se fazem notícias através de artifícios virtuais. Porque hoje todo mundo precisa dizer que tem, que fez alguma coisa, postar uma foto numa academia de grife, dizer que está comendo num restaurante caro ou da moda. Será que isso de fato preenche o nosso vazio existencial? A gente vê youtubers famosos com depressão. Acho que muitos de vocês conhecem um chamado Whindersson Nunes. O Whindersson virou a celebridade piauiense que postava uns vídeos de YouTube contando as coisas da vida dele de infância numa cidade do interior, e eram realmente muito engraçados. E aí, logo ele se tornou famoso. Pouco tempo depois já estava comprando o seu aviãozinho particular. Não deu 2 anos depois, estava num processo depressivo extremamente severo, porque ele vivia procurando o que postar. Se ele estivesse numa praia, ele estava desesperado atrás de conteúdo, porque ele não podia sair do foco. Ele não podia deixar de aparecer, porque senão as pessoas iriam esquecer dele. E a gente meio que faz isso de uma forma mais minimizada, quando a gente tem uma necessidade frequente de estar dizendo a todos onde está e o que está fazendo, o que está comprando e o que está comendo. Não há nenhum problema a gente ter redes sociais, a gente só não pode ser escravos dela. Hoje a gente tem a maior população que o mundo já teve na vida. No entanto, a gente também nunca teve tanta solidão como nós temos hoje no planeta Terra. Ambições desordenadas, inquietações sem justificativas, atormentam as mentes ávidas de projeção, como se o objetivo existencial fosse o prazer social, que projeta inveja em uns e antipatia em outros. Quando as pessoas estão olhando as postagens e ou ficam com raiva por aquilo que vê, ou ficam com inveja. A gente precisa atrair energia ruim na vida da gente. Não, a gente não precisa. Porque a gente sabe que o ter e o poder efetivamente não trazem o nosso bem-estar. O que traz o nosso bem-estar é a nossa certeza de que a gente está tentando fazer a coisa certa. Eu estou dizendo tentando porque a gente está aqui em processo de aprendizado. Então a gente vai fazer uma coisinha certa e vai errar 2. A gente vai fazer uma coisinha certa e vai errar 3. Mas a gente vai continuar tentando. Porque nós somos espíritos milenares e a gente não vai mudar de uma hora para outra. Então o uso sem freio da tecnologia tem nos impedido de nos aprofundar em questões morais da nossa existência. E aí eu trago para vocês aqui também uma indicação de um filme que está no Netflix chamado Dilema das Redes. Esse filme é um documentário que foi produzido por profissionais da área de tecnologia das grandes empresas de tecnologia do mundo, dentre elas a Microsoft, a Google, a Facebook, que agora é chamada de Meta. Neste filme, os profissionais contam como os softwares, os códigos dessas redes sociais nos manipulam para nos direcionar para o pensamento que eles querem. Teve uma parte desse filme que eles mostram que a Facebook lançou um desafio, e nesse desafio os seus usuários estavam respondendo algumas perguntas e estava havendo uma série de conflitos entre eles.
Então, numa reunião, eles se reuniram e disseram: vamos mudar o software, vamos mudar o código do software, porque esse está gerando muita confusão. Vamos alterar para direcionar para outro sentido. Então, nós somos manipulados sem nem saber que estamos sendo manipulados. Não existe, infelizmente, no mundo em que nós vivemos, nada de empresa privada que nos vai oferecer um produto sem nos cobrar nada. Se isso acontece, é porque nós estamos sendo os produtos. Então, que a gente reflita sobre que informações a gente está colocando nas redes sociais. Quais são os valores que a gente está dando, que importância a gente está dando àquele conteúdo que a gente está lendo, porque hoje a gente também já sabe que tem uma série de coisas que são falsas, que são as ditas fake news. Então, hoje, sem perceber, a gente está se robotizando. A gente acorda, olha o celular, vê, curte, vai-se embora trabalhar. No trabalho, curte também, chega de noite, passa a noite curtindo, vai olhar. Em que momento a gente para analisar sobre o que a gente quer da nossa vida? Sobre o que nós estamos fazendo, como nós estamos nos sentindo. Então, urge, por conta de toda essa distonia que a gente tem vivido, que a gente busque pela nossa tranquilidade. A tranquilidade é essencial para a nossa realização. Então, a luta pela paz interior se transforma numa valorosa meta a ser seguida. Que a gente agora, em 2022, além de planejar os cursos que nós vamos fazer, os regimes que nós vamos fazer, que a gente coloque metas interiores, e uma delas, e a principal, é ter paz. Ter paz e distribuir paz ao nosso redor. Toda conquista autoiluminativa é realizada com tenacidade, amor, confiança e dedicação. Então, do jeito que a gente se dedica quando quer aprender algo, então eu quero fazer um curso de informática de Excel. Aí eu vou me dedicar para aprender. Então, eu preciso de ter confiança, de paciência, porque vão aparecer os atropelos. A mesma coisa é com nossa meta pessoal. Que a gente almeje a paz interior, sempre trabalhando com confiança que nós não estamos sozinhos. Porque nós temos Deus ao nosso lado. Neste momento aqui, tem uma quantidade muito maior de desencarnados do que encarnados aqui nessa sala. A espiritualidade de luz, a gente pensa que escolhe algum tema, mas na realidade não somos nós que estamos escolhendo tema nenhum. É a espiritualidade que nos intui a trabalhar os temas que são mais necessários para que a gente se sinta melhores. Então, a nossa confiança vem da garantia de que nós não estamos sozinhos. Que Deus, nosso Pai, tudo faz para que a gente evolua. A gente aqui, muitas vezes, bloqueia a recepção da energia do bem e segue no sofrimento. Então, enquanto a moderna psicologia reconheça a culpa e a ansiedade como fatores interiores poderosos para a geração dos distúrbios emocionais, Jesus mostra a ocasião de propor a terapia preventiva do perdão e do auto-perdão, enquanto recomendou cuidados especiais quanto ao dia de hoje sem ambição pelo amanhã. Então, a ciência já identificou que a causa da maioria dos nossos distúrbios emocionais são ansiedade e culpa. E a espiritualidade nos diz que a terapia preventiva para que a gente não adoeça é o perdão e o auto-perdão. E a gente parar de olhar tanto para o amanhã e procurar praticar hoje aquilo que a gente pode praticar. A gente tem uma tendência muito grande de deixar tudo para amanhã. Por que amanhã? Por que eu vou começar um regime na segunda-feira? Eu posso começar um regime amanhã, eu posso começar um regime agora. Então temos que viver o presente, porque nós temos o hábito de viver dentro do passado ou viver com medo do futuro. É lógico que dentro da existência material a gente tem que ter um mínimo de cuidado, né?
Então a gente tem que pensar, não pode viver loucamente o dia atual, porque a gente tem que ter um mínimo de planejamento financeiro, a gente tem que ter nossas metas profissionais, isso é natural. A gente só não pode deixar de viver o presente pensando somente no futuro, porque a vida é agora. Então que a gente preste atenção nos pequenos milagres da vida, porque a gente acordar todos os dias é um milagre. E a gente acha que é uma obrigação. Quando a gente acordar, que a gente respirar, que a gente seja grato pela possibilidade de ter dormido a noite tranquila no nosso lar, ter um teto para nos confortar, pela nossa respiração, pela nossa saúde, pela família em que nos encontramos, pela oportunidade da encarnação. Quando a gente estiver andando na rua, que a gente olhe as árvores, que a gente se deixe permitir sentir a brisa, que a gente olhe pela janela e veja o céu, esse azul lindo que a gente tem aqui no Nordeste. Muitos países gostariam de ter isso e tem em pouquíssimos meses do ano, países mais ricos do mundo têm pouquíssimos meses. Então que a gente agradeça, porque a gratidão é um sentimento transformador. Nós temos o hábito de reclamar e pouco de agradecer. Quando a gente começa a agradecer, a gente começa a perceber que as coisas não estão tão ruins como nós imaginávamos. Então, cuidado com essas horas que a gente gasta com futilidades, porque os irmãos desencarnados que também não querem a nossa evolução, cuidam para que a gente desvie as nossas atenções. E a gente vira literalmente marionetes, achando que está tendo algum tipo de decisão sobre nossas ações, sem de fato estarmos tendo. Uma coisa que é importante também é que essa busca que a gente tem hoje por pequenas informações, que a gente está chamando aqui de informações rápidas, né? Ela fragmenta a nossa mente e ela altera a nossa capacidade de raciocínio. A gente vê crianças hoje se esquecendo das coisas com muito mais facilidade, porque eles são bombardeados de informações. Eles têm os TikTok da vida, tem TikTok, tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram, tem WhatsApp, conversam com 30 colegas ao mesmo tempo, mandam milhares de vídeos e muitas vezes não conseguem se concentrar na atividade escolar. Porque o excesso, a ciência já comprovou que o excesso de informações pequenas e fragmentadas atrapalha a nossa capacidade de raciocínio. Lembrem sempre que Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E como ciência, a ciência tem estudado bastante o poder da elevação espiritual, por exemplo, na cura de doenças. Hoje a ciência já entende que o pensamento é uma matéria. Sendo matéria, é palpável e consegue ser transmitido de uma forma para outra, de uma pessoa para outra. Coisa que a espiritualidade já dizia isso para a gente há muito tempo. Então, que a gente avalie os nossos costumes, porque a gente, sem perceber, vai copiando os costumes da sociedade. Sempre foi assim. O que nós somos hoje, na realidade, é reflexo de cópias que nós temos feito de civilização em civilização. A escola é a mesma. O padrão é o mesmo. O que muda são outros comportamentos. Isso, de certa forma, nos deixa mais tranquilos, porque ter aquela linhazinha para seguir nos dá um pouco mais de segurança. Mas a gente precisa refletir sobre se aquele comportamento é o que de fato eu devo seguir. Tem uma prima minha que me chamou de antiquado, porque eu não uso redes sociais. Eu uso o WhatsApp, basicamente por questão de trabalho, para ter mensagens rápidas. Tenho algumas contas de Facebook e de Instagram, porque eu criei para poder vigiar meu filho. Assim que ele começou a ter, eu queria saber o que é que ele estava vendo, então eu criei para mim, mas eu não posto nada. Eu não posto nada porque sempre para mim foi uma energia um pouco estranha. Eu postar informações minhas, dar informações públicas. Eu estava reclamando com uma pessoa da minha família no mês passado, porque ele acordou, foi na academia e tirou uma foto. Aí chegou no trabalho, deu uma foto que estava trabalhando. Aí foi almoçar, veio para aqui para Recife, que ele não mora em Recife,
tirou uma foto que estava no caminho de Recife, mandou um mapa lá que estava aqui em Recife. Depois foi e voltou. A esposa dele virou assim e fez: não precisei nem falar com ele, porque já sei tudo que ele fez na vida dele o dia todo. Do mesmo jeito que ela soube, pessoas mais intencionadas também sabem. É para a gente estar deixando o rastro da nossa vida assim, gente. Pensem nisso. Então, que a gente avalie sempre os costumes da sociedade. Nem sempre eles nos fazem bem. Então, que a gente organize os nossos pensamentos a fim de que se conecte com as mentes cheias de sabedoria. Nós podemos provocar as mudanças em nós de forma planejada. A gente não está aqui para viver no automatismo. A gente está aqui para dizer: eu quero pensar de forma diferente. Vamos conseguir imediatamente? Não. Porque a gente já existe há milhares de anos. Eu não vou me mudar com uma pequena decisão, decidir agora eu vou virar uma santa. Não vou. O próprio Paulo de Tarso, ele tem uma frase que diz: por que eu penso uma coisa, eu falo outra e faço outra completamente diferente? Ele já sabia quais eram as verdades da vida, ele queria se tornar diferente, mas ele agia como ele agia antes. Por quê? Porque como nós já vivemos várias e várias encarnações, todas essas nossas vivências ficam gravadas no nosso perispírito. E faz com que a gente muitas vezes haja de uma forma que a gente diz: mas eu não sou assim, por que eu estou agindo desse jeito? Porque nós já fomos assim, e está lá gravado dentro de nós. E como isso foi repetidamente executado por nós, a gente terminou meio que impregnando o nosso corpo com algumas energias que precisam ser trabalhadas. E esse processo do trabalho, ele também vai levar um tempo para ser realizado. Portanto, que a gente planeje, a gente coloque metas. O que é que eu posso fazer para melhorar? Eu estou o tempo todo pensando em coisas que me deixam preocupadas, estou o tempo todo remoendo coisas que me aconteceram no passado. O que eu posso fazer para pensar diferente? Porque, gente, quando a gente está envolvido nos nossos problemas do dia a dia, é como se a gente estivesse pensando aqui, ó, nessa pastinha. Aí, quando a gente decide vibrar junto dos irmãos de luz, que a gente decide sentir a energia de Deus através de uma prece, a gente eleva o nosso pensamento. Por isso que a gente usa muito essa frase: vamos elevar os nossos pensamentos quando a gente for fazer uma oração. E quando a gente eleva o nosso pensamento para ter uma conversa com o nosso Pai, ou para receber as intuições dos Espíritos de Luz, automaticamente a gente deixa que a energia de amor penetre na gente. Porque enquanto a gente está aqui embaixo, só pensando nas contas que a gente tem para pagar, no que eu deveria fazer e não fiz, na raiva que eu tenho de alguém, no mal que alguém me fez e eu guardei mágoa, eu estou aqui, ó, a energia de Deus tenta chegar e volta, como se fosse um espelho, devolve, porque existe aqui a lei de causa e de efeito. Existe uma torneirinha da espiritualidade de luz ligada para a gente o tempo todo, só jorrando raios de energia de amor. Mas a gente não sente, porque a gente não se permite sentir. E o que é que vai nos permitir sentir? A nossa mudança de hábito, a nossa decisão de passar a pensar diferente, a nossa decisão de ser mais gratos, a nossa decisão de parar algumas vezes no meu dia e agradecer pela refeição que eu estou fazendo, pela paz que nós estamos tendo, pelo momento de estudo da noite de hoje. A gente vai quebrando nesses pequenos espaços aquela negatividade que nos movimenta e a gente começa a mudar aos poucos. Porque para que a gente mude efetivamente, uma coisa precisa virar um hábito. E para que algo vire um hábito, a gente tem que fazer muitas e muitas e muitas vezes. Há aqueles neurologistas, neurocientistas que dizem: se você fizer uma coisa durante 60 dias, ele vai virar um hábito. Já tem aqueles que dizem: olha, precisa de um ano e meio para que você, repetindo uma ação, vire um hábito em você. A recomendação que eu dou é: não conte, simplesmente faça. Acorde e tenha o hábito de agradecer a Deus
pela nossa existência. A gratidão vai mudando em nós a nossa receptividade, vai aumentando a nossa comunicação com os espíritos de luz e dessa forma a gente consegue ir mudando aos poucos. Então, já falamos aqui sobre a necessidade da nossa oração frequente. Tem gente que diz assim, mas eu já rezo antes de dormir. Por que só antes de dormir? Vamos agradecer quando a gente acorda, pedir a Deus que nos proteja naquele dia. Vamos estar no trabalho da gente, dar uma pausa. Senhor, muito obrigada pela oportunidade deste trabalho, porque muitos não têm. Então, a oração é a nossa comunicação com o Pai. E não tem hora para a gente fazer. Quanto mais fizermos, mais estaremos bem. E o trabalho ao próximo é a ação da oração. Quando a gente reza, quando a gente pede a Deus a ajuda, a capacidade de nos tornarmos melhores, a forma de pôr em prática a oração é ajudar aqueles que estão numa situação de necessidade, seja necessidade financeira, seja necessidade de um conselho, seja necessidade só de um ouvido. Porque tem horas que as pessoas falam suas dores e a gente não tem o que fazer. Só estar lá é importante. Por isso que a caridade é uma coisa que pode ser feita por todo mundo, independente de rico ou pobre. Porque a caridade não é só a caridade material, mas a caridade moral. Então, como eu já disse, que a gente estabeleça propósitos diários e que a gente treine frequentemente os propósitos da gente, para o alcance dos nossos objetivos existenciais. Sobre a crítica. Hoje a gente literalmente se acha os donos do mundo, né? Nós nos achamos assim, as pessoas mais certas do mundo. Tudo que eu faço é da melhor maneira possível. Então, se você fez uma coisa diferente de mim, eu vou criticar. Não porque você pegou na panela do lado direito e era para você ter pego na panela do lado esquerdo. Não porque você não sabe nada. Não porque você se veste mal. Gente, as pessoas estão cansadas de serem criticadas. Nós precisamos elevar, nós precisamos incentivar as iniciativas que as pessoas têm. Porque nós estamos todos aqui na mesma situação. Com exceção de alguns espíritos missionários, como Vivaldi, Mandúcio, Chico Xavier, todos nós estamos aqui em expiação, em processo de aprendizado. Então, que direito nós temos de ficar criticando os outros, como se nós fôssemos deuses e donos da verdade? Uma das coisas que tem deteriorado muitas pessoas é exatamente o excesso de crítica que a sociedade tem proporcionado. Então, que a gente combata e a gente ajude as pessoas que estão ao nosso redor a reavaliarem também os seus comportamentos. Muitas vezes sem falar, mas através dos exemplos que a gente pode dar. Então, a fórmula que serve para nós não necessariamente vai servir para os outros. Por isso que a gente nunca pode dizer que eu sou a certa e você é errado. Não. A gente tem sempre que pedir a Deus que nos oriente para que a gente siga no melhor caminho para o nosso aprendizado. Porque nem sempre nós sabemos o que de fato é bom para a gente. Só quem sabe é Deus, nosso Pai. Então, contra o pessimismo e a amargura que tem deixado aí as vidas vazias, tornando-se cada vez mais frequentes, que a gente faça exercícios de renovação de paisagem mental. Eu estou triste? Deixa eu pensar aqui num momento que foi muito legal na minha vida. A ciência já comprovou que a gente até imaginar uma coisa que nos deixaria felizes tem o mesmo efeito no nosso organismo do que a gente de fato está vivendo aquela situação. Então veja, nós temos tudo o que precisamos para viver bem. Se eu não estou legal, vamos pensar numa coisa que me deixou feliz. Ai, foi tão bom aquele aniversário que eu tive lá juntinho com a minha família. A gente se divertiu, a gente riu. Ai, foi tão bom aquele lugar que eu conheci. Que energia boa. E a gente começa a pensar nos momentos felizes que nós já tivemos. A gente naturalmente consegue mudar a vibração e ir nos tranquilizando. E sempre acreditando na misericórdia de Deus.
Porque a gente, por mais que a gente fique dando murro em ponto de faca, a gente continua errando todos os dias, mas Deus está do lado da gente levantando, tá, levanta, menina, que tu vai conseguir. É mais ou menos assim. Porque nós vamos conseguir. Minha gente, veja que mal mais chique. A gente é filho de Deus, o Todo-Poderoso. Por que é que a gente acha que não é capaz de se melhorar, se Ele, como nosso Pai, está o tempo todo do nosso lado para nos ajudar? O que acontece é que a gente se boicota. A gente diz que não consegue, mas nós conseguimos. Porque, olha, se a gente fizer uma comparaçãozinha da ciência material com a nossa relação com Deus, nosso Pai, a gente vai imaginar o seguinte: nós herdamos dos nossos pais a cor do cabelo, a cor da pele, o formato do corpo. E o que a gente herda do nosso Pai maior, de Deus? Nós herdamos a bondade, nós herdamos o poder de amar. É porque muitas vezes a gente opta por não fazer isso. Mas Deus é tão grande que tudo isso já vem no nosso subconsciente. Porque quando a gente está fazendo uma coisa errada, a nossa consciência diz para a gente: olha, está dando ruim, não está legal isso. A gente insiste que a gente é teimoso, mas a gente já vem com todo esse arcabouço de informação. E quando a gente tiver dúvidas sobre qual é o caminho que eu devo seguir, é só a gente pensar: o que é que Jesus faria nesta situação? Nós temos o Evangelho nas nossas mãos. A gente pode folhear a qualquer momento. E quem não quiser o livro, pode baixar o PDF, deixar no seu celular, para a qualquer momento abrir. É muito mais produtivo do que a gente ir para a internet, ler notícias que não vão nos trazer nada de bom. Então, fé em Deus, nosso Pai, no sentido de nos reconhecermos que nós somos criaturas e estamos aqui sendo acolhidos pelo amor do nosso Criador. Enquanto o ser humano se colocar na posição de vulnerável e de vítima, não consegue ver e sentir a grandeza da vida e as fantásticas possibilidades que estão ao alcance de todo aquele que resolva pela conquista da plenitude. O nosso problema, gente, é a mania que a gente tem de achar que é vítima. A nossa vida é sempre mais difícil que a de todo mundo. A gente nunca erra. E a gente, sim, a gente pode passar por problemas. Eu não estou dizendo que a gente não passa por problemas. Passamos. Mas o que faz com que a gente reverta, com que a gente mude a vibração e deixe, saia dessa faixa, desse problema, é a gente se sentir capazes de modificar. E ter a certeza de que o que a gente passa na nossa vida é fruto das nossas vivências anteriores. Porque se não fosse, Deus seria injusto, e Deus não é injusto. Então, sempre que a gente se refletir, sempre que a gente parar para pensar, quando a gente estiver muito chateado por uma situação que a gente está vivendo, eu faço, mas espera aí, se eu estou passando por essa situação, é porque eu vou tirar algum aprendizado dela. Porque eu confio na misericórdia de Deus e sei que não passaria por nada que não fosse para o meu bem. E como eu sei que eu sou um espírito que já teve várias e várias encarnações, e dentre elas eu cometi uma série de erros, então o que eu passo hoje tem a ver com as minhas atitudes do passado. Então, bora levantar a poeira, bora se levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e correr atrás de mudar. Porque isso depende só da gente. Então, que a gente aprenda a sermos gratos. A felicidade começa quando a gente entende que a vida é transitória, quando a gente entende que o nosso objetivo aqui é nos melhorarmos como espíritos. Aí a gente passa a não dar valor a coisas sem importância. E a gente começa a trabalhar no sentido de viver de forma tranquila, almejando sempre a tranquilidade social. Então eu vou fechar aqui com um texto que eu recebi de um autor desconhecido, que ele tem circulado aí. Coincidentemente eu recebi da minha mãe, recebi do meu tio recentemente, achei extremamente pertinente ao nosso conteúdo. O que é virtual? Entrei apressado e com muita fome no restaurante.
Escolhi uma mesa bem afastada do movimento, pois queria aproveitar os poucos minutos de que dispunha para comer, além de planejar minha viagem de férias, que há tempos não sei o que é. Pedi uma moqueca de camarão, um purê de batatas e um suco de laranja. Abri meu notebook e levei um susto com aquela voz baixinha atrás de mim. Tio, dá um trocado? Não tenho, menina. Só uma moeda para comprar um pão. Tá bem, eu compro para você. Para variar, minha caixa de entradas estava lotada. Fico distraído vendo poesias e dando risadas com as piadas malucas. Tio, pode pôr margarina e queijo também? Percebo que o menino tinha ficado ali. Ok, mas depois me deixe trabalhar. Chega a minha refeição. Faço o pedido do menino e o garçom me pergunta se quero que mande o garoto sair. Minha consciência me impede dizer sim. Digo que está tudo bem. Deixo ficar. Traga pão e mais uma refeição decente para ele. Então o menino se senta à minha frente e pergunta: Tio, o que você está fazendo? Estou lendo uns e-mails. O que são e-mails? São mensagens eletrônicas mandadas por pessoas via internet. É como se fosse uma carta, só que via internet. Tio, você tem internet? Tenho sim. É essencial no mundo de hoje. O que é internet? É um local no computador onde podemos ver e ouvir muitas coisas. Notícias, músicas, ler, escrever, sonhar, trabalhar, aprender. Tem tudo no mundo virtual. O que é virtual, tio? Dou uma explicação simples, certo de que ele pouco vai entender. E vou comer sem culpas. Virtual é um local que imaginamos algo que não podemos pegar, tocar. É lá que criamos um monte de coisas que gostaríamos de fazer. Criamos nossas fantasias, transformamos o mundo em quase como queríamos que fosse. Legal isso, gostei. Mocinho, você entendeu o que é virtual? Sim, tio. Eu também vivo neste mundo virtual. Você tem computador? Não. Mas meu mundo também é desse jeito. Minha mãe fica todo dia fora. Só chega muito tarde. Quase não a vejo. Eu fico cuidando do meu irmão pequeno que vive chorando de fome. E eu dou água para ele pensar que é sopa. Minha irmã, mais velha, sai todo dia. Diz que vai vender o corpo. Mas não entendo. Ela sempre volta com ele. Meu pai está na cadeia há muito tempo. Mas sempre imagino a nossa família toda junta. Muita comida, muitos brinquedos de Natal. E eu indo para a escola para Miramedo um dia. Isso não é virtual, tio? Fechei os olhos do meu notebook, fechei o meu notebook. Não antes que as lágrimas caíssem sobre o teclado. Esperei que o menino terminasse de literalmente devorar o prato dele. Paguei a conta e dei um troco para o garoto, que me retribuiu com um dos mais belos e sinceros sorrisos que eu já recebi na vida. E como, obrigado, tio, você é legal. Ali naquele instante, tive a maior prova do virtualíssimo insensato em que vivemos todos os dias, enquanto a realidade cruel rodeia de verdade e fazemos de conta que não percebemos. Portanto, minha gente, a nossa hora é agora. Que a gente seja o agente determinante do nosso futuro, mas o nosso futuro como seres humanos. Porque nós estamos aqui, como espíritos, porque nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para amarmos uns aos outros. E nós conseguimos, é só a gente conhecer, é só a gente querer. Muita paz para